Ezequiel capítulo 11. Está aí, amém? Deixa eu colocar esse ajudante aqui. Eu quero ler com você o verso 19 até o verso 21. Se você tem a sua Bíblia ou um exemplar da Bíblia Sagrada no seu smartphone, acompanhe, por favor. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19 ao verso 21. Diz assim a palavra de Deus: E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Senhor, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, nenhuma outra, a tua voz nessa noite. Comunica ao nosso coração, por amor do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse ano nós estamos falando sobre extraordinário, extraordinário, extraordinário. E eu ensinei para vocês esses dias, desde o final do ano passado, o que é algo extraordinário. Obrigado, querido. O que é algo extraordinário, irmãos? Algo que está fora do ordinário, amém? Fora da ordem, fora do comum, fora do normal. E você acha que essas últimas chuvas que tivemos foram chuvas ordinárias? Foram chuvas comuns? Sim ou não? Não. Essas situações que aconteceram em Belo Horizonte, aqui ao nosso redor, foram ordinárias? Foram chuvas comuns? Não. Foi uma tremenda chuva, o equivalente talvez a meses do ano, em uma só noite, que fez com que a água levasse o nível dos rios, e esses rios entrassem para dentro das cidades, entrassem dentro das lojas, dentro das casas das pessoas, dentro dos bairros. Enfim, essa água veio e proporcionou uma grande destruição. Sim ou não? Sim. Mas aí eu te pergunto, Deus tem poder para mudar isso? Deus tinha poder para impedir que isso acontecesse? Sim ou não? Sim. Foi com a permissão de Deus que isso aconteceu? Sim ou não? Sim. Mas que Deus é esse que permite que uma água entre dentro do meu estabelecimento, dentro da minha casa, arraste tudo que é meu guarda-roupa, minha geladeira, minha televisão, meus documentos? Foi tudo embora. Acabou tudo. Queridos, o extraordinário promove duas coisas, e é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. O extraordinário promove juízo, diga juízo, repita comigo, juízo. E o extraordinário promove renovo, diga renovo. Juízo e renovo. Há uma briga na internet esses dias de alguns pastores, porque um pastor de renome, um pastor conhecido nas mídias sociais, foi para a mídia social, e ele disse que recebeu do Senhor uma palavra profética de que Deus estava trazendo juízo a Belo Horizonte, especialmente aos pastores, aos líderes, aos ministérios, aos cantores de Belo Horizonte. Por isso as águas, por isso a intervenção divina naquele lugar. Eu estou falando palavras desse pastor. E isso provocou um burburinho muito grande na rede social. Se você não acompanhou, procure acompanhar, está acontecendo. E aí os pastores de Belo Horizonte se sentiram ofendidos com aquela palavra profética. E eles começaram a responder: não, Belo Horizonte não está debaixo de um juízo de Deus. Não foi Jesus que mandou aquela chuva. Não foi Jesus que mandou aquela enxurrada, aquela inundação na nossa cidade. E eles começaram a brigar virtualmente ali na internet um com o outro, deixando de lado a ética e a cordialidade. Começaram a intervir um com o outro, se agredindo, se ofendendo, se apontando, dizendo não é profeta,
profeta é profeta do caos, é profeta da morte. Não, o que nós vamos fazer é reestruturar BH, é levantar BH, amém, está certo. Mas olha, queridos, o que a palavra vai nos mostrar aqui nessa noite, nesse texto de forma peculiar, é que é necessário de tempos em tempos que haja um juízo para promover renovo. Quem nunca na sua vida passou por um episódio difícil, hoje você olha para trás e você diz assim: meu Deus, que luta que foi aquela, que problema que foi aquele, uma situação de saúde, uma situação de justiça, uma situação pessoal, uma situação no casamento, eu não sei onde você passou, mas você passou e agora você olha para trás e entende que a mão de Deus estava em todo o tempo cuidando de todas as coisas. Mas agora, quem lê a Bíblia e olha, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, não imagina, lê em um pequeno versículo, havia 12 anos que ela estava com o fluxo, você não consegue imaginar a dimensão de uma mulher 12 anos sangrando. Quando lemos, quando olhamos ou quando apontamos para um episódio que já passamos por ele, fica fácil de ver o resultado, porque passamos pelo juízo, recebemos o juízo, veio à tona o que precisava vir à tona, mas então nós recebemos de Deus o renovo a partir desse juízo. Esse episódio te fez melhor, esse episódio te fez mais forte, esse episódio te fez alguém que Deus queria que você fosse. Você está entendendo isso, amém? Então entenda, não estou aqui para dizer, querido, que não foi juízo de Deus o que aconteceu em BH, o que aconteceu nas cidades vizinhas nossas aqui, Iuna. Não, Deus poderia ter impedido sim. Por que não impediu? Porque há um propósito por trás disso. Romanos capítulo 8, verso 28, diz que há um propósito em todas as coisas. Todas. Pastor, mas até as guerras, até os problemas, até as dificuldades, eu quero que você entenda isso. E por isso eu preciso andar com você aqui no texto. Preste atenção, volte comigo na sua Bíblia para o versículo 1, versículo 1. E você vai entender que juízo e renovo, em primeiro lugar, são uma movimentação espiritual. E Deus se utiliza do que Ele quiser para movimentar o espiritual. Diz assim o texto: então me levantou o... Quem levantou? Quem levantou, Ezequiel? O Espírito é Deus, sim ou não? O Espírito levantou Ezequiel. Juízo e renovo são uma movimentação espiritual. Pastor, mas quebrou o que é material. Tem um propósito espiritual nisso. Pastor, mas entrou no comércio, deu falência. Tem um propósito espiritual nisso. Você está aí, amém? Pastor, mas causou um problema para a cidade. Tem um propósito espiritual nisso. O texto começa dizendo que Ezequiel é movimentado pelo Espírito. A minha pergunta a você nessa noite, querido: você anda por vista ou você anda por uma movimentação espiritual? Você anda por onde o vento sopra? Você anda por onde as coisas estão acontecendo? Você anda pela moda? Hoje as duas meninas minhas vieram de casa até aqui discutindo que tipo de roupa elas devem usar. A pastora dizendo: você precisa ficar na moda, minha filha. A Camila dizendo: eu não gosto de moda, mãe, eu gosto de conforto. Eu gosto de andar confortável. Então você anda pelo que as pessoas querem que você ande, ou você anda pela moda, ou pela mídia, ou pela televisão, ou aquela atriz que você gosta colocou um brinco diferente, um cabelo diferente, você quer copiar. Não, você anda pelo Espírito que está em você, e ele se comunica com o Espírito Santo de Deus, e você se movimenta aí. Porque, querido, não importa se inundou, se não inundou, se encheu, se não encheu, o que a chuva levou. Sabe o que acontece quando chove? A chuva traz tudo à tona. Você olha que depois que a água baixa tem lixo para todo lado. O que estava aqui agora está lá. Sabe o que acontece na tempestade? Deus no Espírito muda as coisas de lugar, põe na posição que Ele quer. Então aprenda a passar pela sua tempestade, pela sua inundação, entendendo que há uma movimentação espiritual nisso. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Continue olhando comigo para o texto bíblico.
Juízo e renovo, verso de número 1 na parte B, e nós vamos ler o versículo de número 2, diz assim: e me levou, no 1 ainda, o Espírito, e me levou à porta oriental da casa do Senhor, no templo, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. Repita comigo, príncipes do povo. Versículo 2 diz assim: e disse-me, filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade. Juízo e renovo tratam uma liderança ou um governo ímpio. Juízo e renovo vem sobre pastores, sim ou não? Vem sobre o prefeito, sim ou não? Vem. Vocês viram nas reportagens da televisão prefeito chorando que a cidade acabou. Vem sobre o governador do estado? Vem. Porque, queridos, não há outro acima do nosso Deus. Deus trata a liderança, Deus trata quem está na frente, Deus trata o ministério, Deus trata o seu chamado, Deus trata o cargo onde Ele te colocou, a profissão onde você foi colocado, o cargo que você ocupa no seu emprego. Pastor, eu fui prejudicado porque a empresa que eu trabalhava inundou, e aí agora eu fui mandado embora. Isso tem Deus nisso? Querido, Deus está por trás disso, porque juízo e renovo são um processo de Deus para a minha vida. Você entende isso? Amém ou não? Juízo e renovo tratam uma liderança. Juízo e renovo tratam um governo ímpio. Se você não ouve a voz de Deus por bem, agora a Bíblia diz que Deus não se movimenta antes de falar com os seus filhos, os profetas. Olha o versículo de número 4 e número 5. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Deus falando com Ezequiel, profeta. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala assim, diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. E aqui eu quero falar duas coisas. Primeiro, Deus revela aos seus profetas. Todo mundo é profeta, sim ou não? Não. Existem falsos profetas, sim ou não? E como é que a gente vai saber quem está falando como profeta de verdade e quem está falando como profeta de mentira? Eu preciso ter discernimento no meu espírito para saber que o que está chegando é de Deus ou não é de Deus. Não sai engolindo qualquer profetada, não sai engolindo qualquer palavra. Sabe qual é o fiel? Sabe qual é o filtro? Sabe qual é a peneira que a gente passa a palavra profética? Não é para revidar. Eu disse hoje para o Felipe, a gente estava conversando sobre isso esses dias. Eu disse para ele, está beirando o ridículo. Um manda um vídeo falando mal do outro, o outro manda um vídeo falando mal do outro. O que é isto? Nós precisamos ir para a palavra. A Bíblia diz que é aqui que é o filtro da palavra profética. Se o profeta falou da alma, se ele falou do coração, Deus vai julgar esse profeta, mas eu não. Eu preciso julgar a profecia. Onde? Pela palavra. Ela vai ser revelada aos seus servos, os profetas. Quem são esses caras? São aqueles que se levantam para liberar sobre a minha vida uma palavra que tem confirmação, na verdade já revelada, que é a Bíblia, e na verdade que eu estou vivendo. Quem nunca encontrou um estranho dentro do ônibus, um estranho no meio do caminho, que pegou no seu braço e disse: olha, Deus mandou te dizer assim, assim, assado, e você ficou totalmente tomado pelo poder de Deus, porque realmente era o Senhor usando uma boca profética para liberar sobre a sua vida. Mas quem nunca também, irmão, ouviu uma profetada daquelas bem violentas, sabe? Hoje pela manhã eu comentei aqui na escola bíblica dominical. Uma vez uma mulher veio para cima de mim, chiando, rodando, falando em mistério, bateu no meu peito. Eu estava casado de novo, Daniel tinha poucos dias de vida no colo da Carla. Eu estava numa igreja, cantando nessa época. Ela bateu no meu peito e disse: olha, tem uma mulher aqui dentro que vai ser a tua esposa. Eu falei: irmã, tá fora. Ela já está sentada ali com meu filho no colo. Depois ela chegou e disse assim: mas tu tem um irmão? Eu falei: tem. Ele é solteiro? É. Então era para ele. Me ajuda aí, né?
Deus revela suas coisas aos seus filhos, os profetas. E o profeta, ele anda em alinhamento. Ele não joga a conversa fora. Eu ia falar um negócio aqui, mas não sei, está filmando, está transmitindo. Eu tenho visitado o gabinete do prefeito e tenho recebido o prefeito na minha casa. E algumas pessoas chegaram perto de mim e disseram assim: pastor, o senhor vou usar uma expressão menos chula. É puxa saco mesmo que fala, né? Do prefeito. Irmãos, se você me ver conversando com o prefeito, você assusta. Teve um dia que a pastora fez um café para ele lá, bacana, a esposa dele e ele foram lá em casa. Cheguei para ele: rapaz, se você continuar fazendo isso, você vai quebrar a cara. Olha o que a Bíblia diz. Comecei a confrontar o que ele estava fazendo. Olha o que você está fazendo. Depois ela brigou comigo: meu filho, como é que você fala assim com o prefeito? Eu falei: filho, ele é o prefeito, eu sou o profeta. Acabou. Eu pensei que eu ia fazer um inimigo, ele não ia gostar de mim. Sabe o que acontece? Quanto mais eu profetizo na vida dele, mais ele gosta de mim. Sabe por quê? As pessoas não querem gente, sabe, puxando o saco perto, não. As pessoas querem verdade. As pessoas precisam disso. Deus vai levantar profetas nessa geração. Você não precisa ficar atrás de ninguém, atrás de adolar, de bajular. Não, querido, você só precisa ser boca de Deus nessa terra. Se Deus fala ao seu coração, comunica, não guarda, não leva para casa. Isso desencadeia juízo. A não ser que você precise desse juízo para encontrar o seu renovo. E é tremendo. O mesmo texto que lemos continua dizendo que juízo e renovo são resultado do que Deus já conhece. Você viu o texto aqui? Você viu o finalzinho do texto? Ele diz assim, assim haveis falado à casa de Israel, porque quantas coisas, verso 5 eu estou no finalzinho, que vos sobem ao Espírito, ou seja, eu conheço o que está no teu coração. Por que juízo? Não pergunte por que agora, querido. Agora é hora de acontecer duas coisas. Quem passou pelo juízo entendeu o porquê, e quem não passou, ajudar quem passou. Você está aí, amém? Quem pegou uma vassoura e foi para Iuna? Quem pegou um rodo e foi para Iuna? Não, graças a Deus, Ibatiba não teve chuva, não teve inundação, não deu problema para praticamente ninguém. Foi mínimo o que nós vivemos aqui. Foi mínimo, foi muito pequeno. Mas então será por que Deus preservou a gente? E por que é que a gente não foi lá ajudar quem precisava? Fizemos uma campanha aqui, colocamos na rede social. Chegou aí uma mixaria de roupa, uma mixaria de comida, uma mixaria de coisas para entregar. Uma vergonha encher uma mala de um carro de coisas, uma igreja desse tamanho. Sabe o que a inundação traz para cima? O lixo, mas também traz para cima quem está disposto a catar o lixo. Juízo e renovo é um processo. Às vezes você não entende uma enfermidade que chega na tua vida. Às vezes você não entende uma situação no teu casamento. Às vezes você não entende uma situação que você está passando aí, eu não sei o que é. Sabe o que acontece? Deus trabalha dessa forma. Preste atenção uma coisa, Isaías diz que coube a Deus, ou agradou a Deus, enfermar o seu próprio filho para cumprir um propósito. Ei, querido, olha para mim. Se Jesus ficou passando por um processo de cruz e morte para cumprir um propósito do coração de Deus, que dirá eu e você? Deixa eu correr. Verso 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne, e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Juízo e renovo se manifestam com a movimentação de Deus sobre o Israel dele. Quando vem o juízo de Deus, ele está querendo mexer você, como se movem peças de um tabuleiro de xadrez. Deus quer te mudar de lugar, de posição. Teve carro que foi arrastado, o cara estacionou aqui, mas ele foi buscar o carro cheio de lama lá na outra quadra, lá no outro quarteirão.
Vocês viram um vídeo de Una, o ônibus da Águia Branca virou um barco, estava estacionado, mudou de posição. Sabe o que as águas do juízo de Deus estão trazendo para nós nesses dias? Movimentação. Mas não é uma movimentação, escute isso, que eu posso controlar. Amém ou não? Você não pode entrar dentro desse ônibus e manobrar, não dá. É uma movimentação que não está debaixo do teu controle, é uma movimentação que está debaixo do controle de Deus. Deixa a água dele te empurrar, deixa a enxurrada te levar. Está no meio do lixo, está no meio das coisas, está uma confusão, mas no final a água vai baixar, nós vamos tirar o lixo, rapar a lama e o renovo vai começar. Você entende isso, querido? Vamos para frente. Verso 8 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor, e vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão dos estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Meu Deus, isso é Deus. Eu só conheci o Deus bonzinho, eu só conheci o Jesus bonzinho, eu só conheci o Jesus do ai amor, ai Jesus. Não, esse aqui é o nosso Deus, esse aqui é o nosso Deus de justiça. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Ele se revela através do juízo também. Ele se manifesta com a movimentação de Deus sobre Israel. São espada fumegante de Deus, eles são do Senhor. Ele está dizendo: vocês vão saber que eu sou o seu Deus. Verso 12, olha comigo: e sabereis que eu sou o Senhor. Você pode repetir comigo dizendo: eu sou o Senhor. Sabe quem disse isso, querido? Foi Deus. Ele é Senhor sobre o meu problema, Ele é Senhor sobre a minha luta, Ele é Senhor sobre a minha tempestade, Ele é Senhor sobre a inundação, Ele é Senhor sobre a chuva, Ele é Senhor sobre o que está arrastando na minha vida, sobre o que está mudando de lugar. Ele é Senhor. Porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpriste, estou no verso 12, os meus juízos, antes fizeste conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. Ou seja, você fez do seu jeito, querido, agora a espada fumegante de Deus. Isso é forte. Verso 13: e aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Juízo e renovo, olhe para mim, matam. Era um dos príncipes que está lá no versículo 1. O cara morreu. O cara começou a profetizar, o cara morreu. Você já pensou, amor? O prefeito está bem tomando café lá em casa, eu libero uma palavra na vida dele. Pensou não, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Morreu. Agora entenda, há muitos níveis de morte. A palavra profética liberada sobre a tua vida precisa matar algumas coisas dentro de nós, para que outras vivam. Chega um tempo que o pé de café cresce, tem colheita. Chega uma hora, Júnior, você que trabalha com isso, o que é que tem que fazer? Parece que morreu, né? Sobe só aquele toquinho assim, não é isso? Lá no chão. Morreu. Tem uma canção que diz assim: ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Teve um momento na tua vida que tu achou que tinha acabado tudo, não teve? Eu já passei por um momento assim, um ou dois. Embora o machado tenha ido lá na raiz, quando você pensa que não, brota aquela folhinha. Juízo e renovo.
andam juntos. Pastores da mídia, eu vou falar lá pro vídeo que vai ser publicado, parem de brigar. Juízo e renovo andam juntos. Você nunca seria restaurado se primeiro você não tivesse sido alvo de um juízo de Deus. Você nunca teria visto a glória de Deus se primeiro você não tivesse visto um tempo de luta e destruição na tua vida. Você nunca veria o milagre se primeiro você não vivesse um tempo de privação, provação e luta. Você é resultado disto. Você é o renovo de Deus na terra. E não importa quantas vezes o Senhor vai precisar nos cortar de novo, não importa quantas vezes Ele vai precisar nos inundar e levar tudo na enxurrada, nós estaremos de pé para reconstruir. Agora olha comigo, verso 14, eu estou terminando, querido, tenha um pouco de paciência comigo, eu preciso entregar o que Deus me deu. Então veio a minha palavra do Senhor. Querido, juízo e renovo, eles precisam andar alinhados à palavra do Senhor. Não é a palavra do homem, do pastor A de Brasília, do pastor B de BH. Não é, é a palavra do Senhor. É essa a palavra final. Olha o verso 14. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra nos foi dada em possessão. Portanto diz, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras. Olha essa palavra agora comigo, olha essa palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Diz assim: todavia, sabe o que Deus está dizendo? Eu liberei o meu juízo sobre você, porém, todavia, no entanto, eu lhe serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Ele está dizendo: a água vai te arrastar daqui para lá, você vai perder o controle, não tem como pôr âncora, não tem como segurar, mas lá onde a água parar você, eu vou ser o santuário, eu vou ser teu Deus naquele lugar. Deus não te desampara. E olha que tremendo, irmãos. Verso 18: e virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, isso é arrependimento, e todas as suas abominações. A água veio, levantou lixo, garrafa PET, porcaria que estava embaixo no esgoto, saiu tudo, veio tudo para cima. E agora o que faz com o lixo? Tira as abominações, limpa tudo que estava escondido, tira todo o pecado que estava engavetado, tira toda a morte que estava escondida. E agora o que faz? Eu lhes darei agora um coração, um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Olha esse Deus maravilhoso, que é o mesmo que dá juízo, é o mesmo que mata, agora é o mesmo que vai pôr um espírito novo. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para quê? Para que andem nos meus estatutos, isso fala de obediência, e guardem os meus juízos e os cumpram, e eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Meus irmãos, pega essa palavra. Não importa o que a inundação levou, importa o que Deus manteve. Vocês serão o meu povo e eu serei Deus de vocês. Para que andem nos meus estatutos, obediência. 21, para a gente orar. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor.
Já ouviu essa expressão? Ai, parece que o céu está caindo na minha cabeça. Parece não, está mesmo. Promessa de Deus. Se você quiser continuar andando do seu jeito, eu vou derrubar sobre a sua cabeça o resultado das suas próprias obras. Juízo. Até que você entenda e eu possa promover um renovo na tua vida. Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero dizer, queridos, que o que aconteceu em Una, o que aconteceu em Iconha, o que aconteceu em Vargem Alta, o que aconteceu em Belo Horizonte, Cachoeiro, Castelo, talvez eu esteja esquecendo alguma outra cidade. Aonde? Muniz Freire, Bitirama, Alto Caparaó, Guaçuí. O que aconteceu lá, irmãos? Foi juízo. Mas o juízo não é de um pai que fustiga com a vara sem propósito. É o juízo de um pai que fustiga com a vara para levar para um propósito, para um renovo, para algo melhor, para uma posição melhor, para uma direção melhor. Agora, e nas águas da minha vida? Há uma canção do Inário que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, faz o quê? Segura na mão de Deus. Não é segura na mão de Deus e para, não é segura na mão de Deus e estagna, não é segura na mão de Deus e fica olhando a lama, não, é segura na mão de Deus e vai. Não pare, há um renovo depois da tempestade, há um renovo depois da lama, há um renovo depois que tira o lixo, há um renovo de Deus preparado para aqueles que entendem o propósito do juízo. Feche os teus olhos, por favor. Coloque diante do Senhor toda a inundação da tua alma, toda a inundação dos cômodos da tua vida. Eu não sei o que está acontecendo nesses dias, mas se é na saúde, sabe, a tempestade vai vir, a inundação vai vir, as coisas serão arrastadas, vai parecer que você perdeu tudo, mas no final ele diz: eu ainda vou ser o teu Deus e você vai ser o meu povo, eu ainda vou ser o teu Senhor e você vai ser meu. Não há nada melhor do que ser de Deus, querido. A Bíblia diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Melhor do que estar nas mãos dos homens, melhor do que estar nas mãos, sabe, das pessoas, do próprio adversário da nossa alma, é estar na mão de Deus. Agora tem um detalhe: só sai da mão dele quando termina o juízo para o renovo. Coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. Eu não vou te chamar aqui na frente hoje. Nosso horário já está avançado. Eu quero só orar com você, e eu quero que você se apresente diante do Senhor pronto para entender o renovo de Deus para a tua vida depois desta enxurrada, depois desta inundação, depois dessa perda, depois de tudo isso. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, a minha vida, a vida daquelas pessoas que perderam tudo. Meu Deus, em nome de Jesus, nos levanta como uma igreja relevante nesse tempo para ajudar os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, move a tua mão em nosso favor. Nos ajuda a entender o teu juízo, o propósito dele e o renovo que ele vai promover nas nossas vidas. Move, Senhor, em nós e através de nós a tua mão, para que a tua vontade se estabeleça e não a minha. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Eu preciso ser renovado. Sabe como aquele pé de café que precisa ser cortado lá embaixo? Parece que nunca mais vai florescer. Mas ao cheiro das tuas águas, o Senhor vai fazer de novo e nós vamos brotar.
papai, nós vamos germinar, nós vamos brotar, e quando pensarem que não, nós estaremos de novo frutificando, floridos, estaremos com a nossa folhagem pronta para um novo tempo de frutificação no Senhor. Faz de novo em mim, faz de novo nesta igreja, faz de novo na nossa vida, faz de novo nessas cidades que foram atingidas pelas chuvas do teu juízo. Faz de novo, mostra agora o renovo, mostra o renovo para eles, meu Deus. Ei, juízo e renovo andam juntos sempre. Vamos nos submeter ao teu juízo, Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e vamos experimentar o teu renovo. Por isso clamamos a ti. Faz de novo, faz, meu Deus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração nessa noite. Sim, ao cheiro das tuas águas, clamamos a ti mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo. Sim, Deus, sim, Deus. Faz, Deus. Nós entregamos nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Nos dá entendimento dessa palavra, nos leva para casa para que possamos ruminar e essa palavra possa efervescer em nosso coração, que ela produza mudança de atitude e comportamento nesse tempo. Nós te adoramos e te agradecemos. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Pode sentar no seu lugar, querido. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus.